Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro profundo e transformador aqui no nosso canal. Eu sou Tiago de Paula, especialista em reprogramação inconsciente, e hoje nós vamos acender uma luz sobre um estado mental que afeta milhões de pessoas, muitas vezes de forma silenciosa e invisível. O transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG. Você já teve a sensação de que a sua mente simplesmente não desliga? Como se existisse um rádio mal sintonizado tocando no fundo da sua cabeça, 24 horas por dia, 7 dias por semana, emitindo um chiado constante de preocupação? E se eu perder o emprego? E se meu filho ficar doente? E se eu não conseguir pagar as contas? E se acontecer um acidente? Não é uma preocupação com algo específico que está acontecendo agora, mas sim um medo difuso e persistente sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Se essa descrição ressoa com você, se você vive em um estado de alerta constante, com os músculos sempre tensos e a mente sempre a 1000 por hora, saiba que o que você sente é real, é exaustivo e tem nome. O TAG não é frescura, não é pensar demais. É uma condição clínica que impacta profundamente a qualidade de vida, roubando a nossa paz, a nossa energia e a nossa capacidade de viver o momento presente. Neste nosso encontro, vamos fazer muito mais do que apenas definir o TAG. Vamos dissecá-lo. Vamos entender como ele funciona na nossa mente e no nosso corpo. E vamos traçar um mapa claro e prático das estratégias e tratamentos mais eficazes para retomar o controle. Exploraremos desde as abordagens terapêuticas que reeducam nossos padrões de pensamento, passando por uma visão equilibrada sobre o papel dos medicamentos, até o trabalho profundo que realizamos com o método RI para reprogramar a raiz inconsciente da preocupação. Se você está cansado de ser um prisioneiro da sua própria mente e anseia por encontrar o botão de desligar desse rádio de preocupações, este vídeo é para você. Fique comigo, pois a jornada para a sua paz interior começa agora. Antes de mergulharmos nesse universo, permita-me me apresentar devidamente para você que está chegando agora. Meu nome é Tiago de Paula e minha missão de vida é guiar pessoas em suas jornadas de transformação interna. Sou psicólogo, hipnoterapeuta e, com base em mais de uma década de experiência clínica e no atendimento a milhares de pessoas, desenvolvi o que chamo de Método RI, Reprogramação Inconsciente. Esta é uma abordagem que integra o que há de mais avançado na ciência da mente, como a hipnose clínica e a programação neurolinguística, para acessar e reescrever os softwares que rodam no nosso inconsciente e que ditam, na maior parte do tempo, nossos comportamentos, medos e padrões. Acredito que a verdadeira mudança não é superficial. Ela acontece quando temos a coragem de mergulhar fundo e dialogar com as nossas partes mais antigas para curar o que precisa ser curado na origem. E é com essa perspectiva, que une técnica, sensibilidade e conexão real, que vamos explorar o transtorno de ansiedade generalizada. O que exatamente é o TAG? A anatomia da preocupação crônica. Para começarmos, é fundamental diferenciar o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, de outras formas de ansiedade. Muitas pessoas experimentam ansiedade em situações específicas: medo de falar em público, ansiedade social, um ataque de pânico súbito ou o medo de aranhas, fobia específica. O TAG é diferente. A sua principal característica não é a intensidade em um momento específico, mas sim a constância e a abrangência. Imagine a ansiedade como uma tempestade. Um ataque de pânico é como um raio que corta o céu, intenso, assustador, mas que passa. Uma fobia é uma tempestade que se forma apenas quando você se aproxima de um local específico. O TAG, por outro lado, não é uma tempestade. É uma garoa fina e persistente que nunca para. É um estado de preocupação e tensão crônicas que permeia quase todos os aspectos da vida da pessoa na maior parte dos dias, por um período de pelo menos 6 meses. A preocupação de quem tem TAG é excessiva. A intensidade da preocupação é desproporcional à probabilidade real do evento temido acontecer. A mente transforma uma pequena possibilidade em uma certeza catastrófica, incontrolável. A pessoa sente que não consegue desligar os pensamentos preocupantes. Eles invadem a mente de forma intrusiva, mesmo quando ela tenta se concentrar em outra coisa. Generalizada. A preocupação não se foca em um único tema. Ela salta de um assunto para o outro: saúde, finanças, trabalho, relacionamentos,
segurança dos filhos, pequenos reparos na casa. Qualquer coisa pode se tornar o gancho para um novo ciclo de ruminação ansiosa. Para ser diagnosticado com TAG, além dessa preocupação crônica, a pessoa geralmente apresenta pelo menos 3 dos seguintes sintomas físicos e cognitivos, que demonstram como o corpo e a mente estão em um estado de sobrecarga constante. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Fadiga fácil. Um cansaço constante, mesmo sem esforço físico. Dificuldade de concentração ou brancos na mente. Irritabilidade, tensão muscular, dores crônicas, especialmente nos ombros, pescoço e costas. Perturbações do sono, dificuldade em adormecer, em permanecer dormindo ou um sono que não é reparador. O TAG é, portanto, a experiência de viver em um estado de IC perpétuo. É uma tentativa exaustiva e mal-sucedida da mente de antecipar e controlar todos os perigos possíveis, um esforço que, ironicamente, acaba criando o sofrimento real e presente que tanto se temia. O corpo em alerta máximo. Os sintomas físicos do TAG. Viver com transtorno de ansiedade generalizada é como manter o motor de um carro constantemente acelerado, mesmo quando ele está parado na garagem. Essa aceleração contínua, esse estado de alerta crônico, cobra um preço altíssimo do nosso corpo. Os sintomas físicos do TAG não são imaginação. São a consequência bioquímica real de um sistema nervoso que nunca descansa. Vamos entender a história da Helena. A Helena é uma arquiteta de 42 anos que nos últimos anos vivia em uma peregrinação por consultórios médicos. Ela se queixava de uma fadiga esmagadora. Acordava mais cansada do que quando foi dormir. Sentia uma tensão muscular crônica nos ombros e no pescoço, que resultava em dores de cabeça quase diárias. Seu sistema digestivo era um caos. Ora tinha queimação e azia, ora crises de intestino irritável. Fez dezenas de exames, e o resultado era sempre o mesmo: você não tem nada. Os médicos muitas vezes insinuavam que era estresse, mas para Helena aquilo parecia uma resposta vaga para um sofrimento muito concreto. O que estava acontecendo com a Helena é a manifestação clássica do TAG no corpo. Vamos detalhar esses sintomas. Tensão muscular. A mente em alerta envia um sinal para o corpo. Prepare-se para lutar ou fugir. A resposta imediata do corpo é contrair os músculos. No TAG, como o alerta é constante, essa contração se torna crônica. É como se a pessoa vivesse dentro de uma armadura apertada, resultando em dores nas costas, no pescoço, na mandíbula, bruxismo e dores de cabeça tensionais. Fadiga crônica. Manter o corpo nesse estado de prontidão gasta uma quantidade monumental de energia. O metabolismo está acelerado, o cérebro está em hiperatividade. É natural que a pessoa se sinta completamente drenada, sem energia para as tarefas mais simples do dia a dia. Problemas de sono. Como desligar a mente para dormir se ela está programada para procurar perigos? Pessoas com TAG frequentemente têm dificuldade em adormecer, porque não conseguem parar a correnteza de pensamentos preocupantes. Muitas também acordam no meio da noite e não conseguem voltar a dormir, ou têm um sono superficial que não descansa de verdade. Sintomas cardiovasculares e gastrointestinais. O estado de alerta crônico pode causar palpitações, aumento da pressão arterial e uma série de problemas digestivos. O sistema digestivo é um dos primeiros a serem desligados ou desregulados em uma situação de estresse, pois o corpo desvia a energia para o que considera mais essencial para a sobrevivência: músculos, cérebro. Isso resulta em má digestão, azia, gases, síndrome do intestino irritável, entre outros. A história da Helena teve uma virada quando ela encontrou um profissional que a ouviu de verdade e conectou os pontos, explicando que seus sintomas físicos eram a linguagem que seu corpo usava para expressar uma angústia mental. Reconhecer essa conexão foi o primeiro passo para que ela começasse a tratar a causa, a ansiedade, e não apenas os sintomas, as dores e o cansaço. A mente que se preocupa. Por que é tão difícil simplesmente parar? Você precisa relaxar, pare de pensar tanto. Você se preocupa à toa. Se você tem TAG, provavelmente já ouviu frases como essas 1 milhão de vezes. E embora bem intencionadas, elas são inúteis e até um pouco cruéis. Por quê? Porque elas ignoram a função que a preocupação desempenha para um cérebro com TAG,
Para quem vive nesse estado, a preocupação não é uma escolha, é um hábito mental profundamente arraigado, uma estratégia que, de forma distorcida, parece útil e até necessária. A mente com TAG opera sob algumas regras e crenças fundamentais. A crença de que a preocupação é produtiva. Em algum nível, a pessoa acredita que se preocupar com um problema é uma forma de resolvê-lo. Se eu repassar mentalmente todos os piores cenários de uma viagem, eu estarei mais preparado se algo der errado. A preocupação é confundida com planejamento e responsabilidade. Ela dá uma falsa sensação de controle sobre o incontrolável. A intolerância à incerteza. O cérebro com TAG odeia o não saber. A incerteza é vista como perigosa. Então a mente tenta, desesperadamente, preencher qualquer lacuna de informação com uma resposta. E como a mente ansiosa tem um viés de negatividade, a resposta que ela encontra é quase sempre o pior cenário possível. É melhor ter uma certeza negativa do que viver com a angústia da incerteza. Pensamento catastrófico. Essa é a tendência de saltar para a pior conclusão imaginável a partir de um pequeno gatilho. O filho adolescente não atendeu o celular. A mente de uma pessoa sem TAG pode pensar: deve estar no banho, ou a bateria acabou. A mente com TAG pensa: ele sofreu um acidente grave. É um atalho mental que transforma uma faísca em um incêndio de proporções épicas. A crença supersticiosa. De forma mais sutil, algumas pessoas desenvolvem a crença de que, se elas não se preocuparem com algo, aí sim é que a coisa ruim vai acontecer. É como se a preocupação fosse um ritual mágico para manter os desastres afastados. Da última vez que não me preocupei, deu tudo errado. Então, é melhor eu continuar me preocupando para garantir. Entender essa lógica interna da preocupação é fundamental. Não adianta lutar contra ela de frente. O caminho, que exploramos em abordagens como a TCC e a reprogramação inconsciente, é primeiro tomar consciência desses padrões de pensamento e depois começar a testá-los na realidade, a flexibilizá-los, a mostrar para si mesmo, através de pequenas experiências, que a preocupação não te protege, apenas te esgota, e que é possível sim viver com um certo grau de incerteza sem que o mundo desabe. Se você se sente preso nessa teia de pensamentos e quer um guia para te ajudar a encontrar a saída, eu te convido a conhecer a nossa comunidade O Poder Inconsciente. Lá, você encontrará aulas, ferramentas e o apoio de pessoas que estão na mesma jornada, aprendendo juntas a arte de acalmar a mente. O link está na descrição. Os caminhos do tratamento e psicoterapia como base. Felizmente, o TAG é uma das condições de ansiedade mais tratáveis. Existem caminhos claros e com eficácia comprovada para ajudar a pessoa a recalibrar seu sistema de alarme e a viver com muito mais paz. O pilar fundamental de qualquer tratamento eficaz para o TAG é a psicoterapia. Como já mencionamos, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, é considerada a padrão ouro para o tratamento do TAG. Ela atua em duas frentes principais. Frente cognitiva. Ajuda o paciente a identificar, desafiar e modificar os padrões de pensamento disfuncionais que alimentam a preocupação. O terapeuta ensina o paciente a se tornar um cientista dos seus próprios pensamentos, a procurar evidências a favor e contra as suas preocupações catastróficas e a desenvolver pensamentos alternativos mais realistas e equilibrados. Frente comportamental. A TCC também utiliza técnicas para mudar a relação da pessoa com a própria ansiedade. Inclui o ensino de técnicas de relaxamento, como a respiração diafragmática e o relaxamento muscular progressivo, para gerenciar os sintomas físicos. E, crucialmente, utiliza a terapia de exposição, mas de uma forma adaptada para o TAG. A exposição aqui não é a uma situação externa, como um cachorro, mas sim a própria incerteza e a sensação de preocupação. O terapeuta pode, por exemplo, guiar o paciente a imaginar um cenário temido e a permanecer com a sensação de ansiedade, sem tentar neutralizá-la, aprendendo que a ansiedade é desconfortável, mas não perigosa, e que ela diminui por conta própria com o tempo, habituação. Outras abordagens, como as terapias baseadas em mindfulness, também têm se mostrado muito eficazes. Elas ensinam a pessoa a observar seus pensamentos preocupantes sem se enredar neles, a tratá-los como nuvens passando no céu da mente,
reduzindo o seu poder. A psicoterapia é um processo colaborativo. O terapeuta não tem uma varinha mágica, ele é um guia que te oferece um mapa e ferramentas. O trabalho é feito em conjunto. É nesse espaço de confiança e segurança que a pessoa aprende que não precisa mais lutar contra a sua mente, mas sim aprender a trabalhar com ela de uma forma mais sábia e compassiva. Os caminhos do tratamento são o papel dos medicamentos e do método RI. Além da psicoterapia, existem outros 2 pilares importantes que podem compor um plano de tratamento robusto para o TAG. Os medicamentos e abordagens mais profundas, como a reprogramação inconsciente. Os medicamentos. É fundamental ter uma visão equilibrada e desmistificada sobre o papel da medicação. Em casos de TAG moderado a grave, onde os sintomas são muito incapacitantes, os medicamentos, sempre prescritos e acompanhados por um médico psiquiatra, podem ser aliados cruciais. Os mais utilizados são os antidepressivos, especialmente os da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS. Eles atuam reequilibrando a neuroquímica do cérebro, diminuindo a intensidade da preocupação e dos sintomas físicos. A medicação funciona como um andaime. Ela dá o suporte necessário para que a pessoa tenha condições de se engajar na psicoterapia e construir uma base interna sólida. Ela trata o sintoma, permitindo que a terapia trate a causa. A reprogramação inconsciente, método RI. E se pudéssemos ir ainda mais fundo na programação original que fez o seu sistema de alarme se tornar tão sensível? É isso que fazemos com o método RI. Enquanto a TCC trabalha brilhantemente na reeducação da mente consciente, a hipnose clínica nos permite dialogar com o inconsciente. No caso do TAG, o guarda-costas interno não está apenas reagindo a situações específicas. Ele opera sob uma crença fundamental de que o mundo é um lugar inerentemente perigoso e que ele precisa estar em alerta máximo o tempo todo para garantir a sua sobrevivência. Essa crença pode ter sido instalada por uma série de pequenas experiências na infância, por um ambiente familiar onde a preocupação era a norma, ou por um evento traumático. Através do transe hipnótico, um estado de relaxamento e foco, podemos acessar essa programação. Usamos técnicas de regressão, não necessariamente a vidas passadas, mas a origem do padrão nesta vida, para entender quando e por que essa crença de perigo constante foi criada. E então, usamos a ressignificação. Guiamos a pessoa a oferecer uma nova interpretação para aqueles eventos, uma interpretação baseada na segurança e nos recursos que ela tem hoje. É como se atualizássemos o software do guarda-costas, ensinando a ele que o nível de alerta máximo não é mais necessário e que ele pode operar em um modo mais econômico e tranquilo. Ao recalibrar o sistema na sua fonte, a necessidade de se preocupar cronicamente diminui de forma natural e profunda. E, se você é um profissional da área da saúde e busca ferramentas para acelerar os resultados dos seus pacientes com TAG, a nossa formação em reprogramação inconsciente te oferece o passo a passo completo para dominar essa abordagem profunda e eficaz. Clique no link da descrição para conhecer. Ferramentas de autogerenciamento. Sua caixa de primeiros socorros. O tratamento profissional é a base, mas a transformação real acontece no dia a dia, nas pequenas escolhas e práticas que você incorpora na sua rotina para gerenciar a preocupação. Vou te apresentar 2 técnicas poderosas que você pode usar como primeiros socorros quando a maré de preocupações começar a subir. 1. O diário da preocupação. A preocupação prospera na desordem da nossa mente. Uma forma de organizá-la e diminuir seu poder é tirá-la da cabeça e colocá-la no papel. Tenha um caderno específico para isso. Sempre que um pensamento preocupante surgir, anote. A preocupação específica. Tenho medo de ser demitido na próxima reunião de feedback. A evidência a favor. Meu último relatório teve um erro. A evidência contra. Recebi um elogio do meu chefe semana passada. Tenho um histórico de bom desempenho. Ninguém nunca foi demitido por um erro pequeno. Uma perspectiva alternativa e realista. É normal me sentir um pouco ansioso com feedback, mas é mais provável que seja uma conversa construtiva para o meu desenvolvimento. Um erro não define todo o meu trabalho. Esse exercício simples te força a sair do modo emocional e a entrar no modo racional e analítico. Ao escrever, você muitas vezes percebe o quão desproporcionais e sem base são as suas preocupações. 2. A janela da preocupação, ou hora de se preocupar.
Essa é uma técnica contraintuitiva, mas genial. Em vez de tentar não se preocupar o dia todo, o que é impossível e só gera mais ansiedade, você vai fazer o oposto. Você vai agendar um horário para se preocupar. Escolha um período fixo de 15 a 20 minutos todos os dias, por exemplo, das 17h30 às 17h50, para ser a sua janela da preocupação. Durante o resto do dia, sempre que uma preocupação surgir, você vai fazer o seguinte: reconheça o pensamento e diga a si mesmo: ok, mente, eu ouvi essa preocupação. É uma preocupação importante. Vou pensar nela intensamente na minha janela da preocupação às 17h30. E então, volte sua atenção para o que estava fazendo. O que acontece com isso? Primeiro, você valida o seu cérebro. Não briga com ele. Segundo, você adia a preocupação, quebrando o ciclo de ruminação imediata. Terceiro, e o mais interessante, quando chegar a hora da sua janela da preocupação, você vai perceber que muitas daquelas preocupações que pareciam gigantescas durante o dia perderam a força, ou você até já se esqueceu delas. Você ensina ao seu cérebro que ele não precisa se preocupar agora, que a preocupação pode ser contida e gerenciada. Essas são ferramentas que te devolvem a sensação de agência. Você deixa de ser uma vítima passiva dos seus pensamentos para se tornar um gerente ativo da sua própria mente. O estilo de vida como antídoto: sono, movimento e conexão. Finalmente, não podemos falar de tratar o TAG sem falar dos pilares de um estilo de vida que funciona como um verdadeiro antídoto para a ansiedade crônica. Se a sua base estiver frágil, qualquer ventinho de estresse pode te derrubar. Construir uma base sólida é o que te dará resiliência a longo prazo. Sono. Reparador. O sono é, talvez, o regulador de humor mais importante que temos. A privação de sono deixa nosso cérebro irritável, reativo e muito mais propenso a pensamentos negativos. Priorizar a higiene do sono, ter horários regulares, criar um ambiente escuro e relaxante, evitar telas antes de dormir, não é um luxo, é uma parte essencial do tratamento para o TAG. Movimento consistente. Como já dissemos, o exercício físico é o remédio natural mais potente contra a ansiedade. Ele queima a energia do estresse, libera endorfinas e regula os neurotransmissores. A chave não é a intensidade, mas a consistência. Encontre uma atividade que te dê prazer e faça dela uma parte não negociável da sua semana. Nutrição. Consciente. O que você come afeta diretamente o seu humor. Uma dieta rica em alimentos processados e açúcar pode aumentar a inflamação e a ansiedade. Priorize comida de verdade. E atenção especial à cafeína. Para um cérebro que já vive acelerado, a cafeína pode ser como jogar gasolina no fogo. Tente reduzir ou observar como seu corpo reage a ela. Conexão social. Embora o TAG possa te empurrar para o isolamento, a conexão humana é um bálsamo. Ter pessoas com quem você pode conversar, se abrir e se sentir aceito é fundamental. Não precisa ser uma multidão. 1 ou 2 amigos de confiança, um grupo de apoio, um familiar compreensivo. A conexão nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Tempo para o lazer e o prazer. A vida de quem tem TAG pode se tornar muito séria, um campo minado de obrigações e preocupações. É vital reservar um tempo para o lazer, para atividades que você faz simplesmente por prazer, sem nenhuma outra finalidade. Isso ensina ao seu cérebro que a vida também pode ser leve, segura e divertida. Integrar esses hábitos não é mais uma tarefa para a sua lista de preocupações. É um ato de amor próprio, um investimento na sua paz. Comece com pequenas mudanças. Cada hábito saudável que você constrói é um tijolo a mais na fortaleza da sua saúde mental. A paz de viver no presente. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Meu objetivo hoje foi desmistificar essa condição, mostrar que a preocupação crônica que você sente não é um defeito de caráter, mas sim um padrão mental e corporal que pode ser compreendido e, o mais importante, transformado. Vimos que o TAG é como uma garoa fina de preocupação que nunca cessa, afetando nosso corpo com tensão e fadiga, e nossa mente com pensamentos catastróficos. Mas também vimos que existem caminhos eficazes para encontrar o guarda-chuva e, eventualmente, fazer o sol voltar a brilhar. Exploramos o poder da psicoterapia para reeducar nossos pensamentos,
o papel de apoio dos medicamentos e a profundidade da reprogramação inconsciente para curar as raízes do medo. E, o mais crucial, você saiu daqui com uma caixa de ferramentas práticas, o diário e a janela da preocupação para gerenciar os pensamentos e os pilares de um estilo de vida que cultivam a calma, sono, movimento, nutrição e conexão. A mensagem mais importante que eu quero que você leve consigo é esta: a paz que você tanto busca não está no futuro, quando todos os problemas estiverem resolvidos. Isso nunca vai acontecer. A paz está na sua capacidade de viver no presente, de lidar com a incerteza da vida sem ser sequestrado pelo medo. A jornada para superar o TAG é um processo de aprendizado. É aprender a ser um gerente mais sábio da sua mente, um cuidador mais gentil do seu corpo e um amigo mais compassivo de si mesmo. Haverá recaídas, haverá dias difíceis. Isso faz parte. A diferença é que agora você tem um mapa, você tem ferramentas. Você sabe que não está perdido. Se você se sentiu visto e compreendido neste vídeo e sente que é o momento de buscar ajuda profissional para te guiar nessa jornada, eu te encorajo a dar esse passo. Seja aqui no nosso núcleo, essencialmente, ou com outro profissional em quem você confie, essa decisão pode ser o ponto de virada na sua vida. Agradeço imensamente a sua companhia e a sua coragem de olhar para esse tema. Se este conteúdo te ajudou, deixe o seu like, comente sobre a sua experiência e compartilhe com quem possa precisar. Vamos juntos normalizar a conversa sobre saúde mental e mostrar que a recuperação é possível. Um grande abraço e lembre-se, a cada respiração você tem a chance de voltar para casa, para a paz do momento presente. Até o próximo passo.